Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast, hoje com uma convidada super especial, Tatiane Lunca. Ela é mentora, empreendedora com mais de 20 anos de mercado, fundadora da EBEM, Escola Brasileira de Empreendedorismo, e CEO do Grupo Projeto Phygital, empresa que tem como objetivo atender as necessidades de cliente em tudo que ele precisar. Autora de 3 livros de marketing, empreendedorismo, especialista em produção de eventos, com um histórico de mais de 10 mil trabalhos realizados. Ufa! Bem-vinda, Tati. Um prazer enorme aqui, te receber aqui na Tecla SAP. Quero que você conte um pouquinho da sua história, de como você começou a empreender. Conta pra gente um pouquinho disso. Eba! Que felicidade, Caru, tá aqui te pegando na tua mão. Obrigada. Eba! Muito bom. Parabéns, né, pelo projeto, tá incrível, tô super emocionada de ter sido convidada, obrigada mesmo. E é isso, né, a gente tem que começar a fazer e acontecer. São 22 anos empreendendo, eu comecei muito nova, aos 21 anos, e sempre com desejo de realizar mais e diferente, né. Naquela época não era necessário, marketing era algo de grandes empresas, né, não de empresas menores, e hoje, enfim, eu falo que independente do tamanho do teu negócio, né, mesmo que você seja uma empresária, você precisa sim olhar para o marketing, né? Que nada mais é de como você realmente coloca o teu serviço, o teu trabalho, né, à disposição do mundo. Então não adianta nada você ter a melhor empresa do mundo se ela não estiver na maior avenida do mundo também, que é o digital, né, Caru? Então é dentro disso. Com certeza. E eu que agradeço você ter recebido esse convite, ter vindo. Você que abre portas para muitas mulheres, eu te conheço pessoalmente, né? Então, assim, tenho essa outra parte pessoal com você e vejo o quanto que você apoia as empreendedoras, não só na parte profissional, mas de modo geral no seu círculo de amizade, né? Então, queria saber o que você traz de mensagem para essas empreendedoras, para quem está começando, que é muito desafiador para o nosso mercado, né? Então, conta um pouquinho. Legal. Você sabe, Carol, que eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, né? Vendendo pastéis na feira, eu sou de Santo André. E por necessidade mesmo, né? Venho de uma família super simples. Naquela época eu queria comprar um Nike Air Max e, enfim, meu pai não tinha condições de me dar. E aí, né, a minha vizinha, ela já trabalhava na feira com os pais dela. E aí eu falei, poxa, quero trabalhar também. Então foi muito legal. Então comecei a trabalhar dos 11 aos 13 anos. Depois eu trabalhei como office girl. Depois eu trabalhei como assistente de vendas, né? Já atendendo uma grande empresa que era a Auto Latina, quando eu tinha 14 anos. Que foi uma joint venture, né, da Volkswagen junto com a Ford, que fizeram a Export. Depois eu fui para a área de eventos, para a área de organização de eventos. Foi onde eu me apaixonei e conheci um pouquinho do marketing. E hoje o que eu faço é tudo que eu gostaria que tivessem feito por mim, há 22 anos atrás. Por quê? Porque na época, quando eu tinha 21 anos, e por que eu fui empreender? Porque, na verdade, eu trabalhava numa agência de organização de eventos corporativos e eu atendi uma grande conta, que era uma grande construtora, na época que era a Gafisa Construtora. Essa agência acabou perdendo a conta da Gafisa e essa cliente falou, poxa, Tati, por que você não vai para outra agência que eu estou indo para lá? A conta, o cliente estava indo para lá. Fiz a entrevista e não fui contratada. E aí, onde eu trabalhava, ficou sabendo que eu tinha feito entrevista para atender esse cliente na outra, e aí também me dispensaram. Então, dentro disso, eu estava desempregada, foi através dessa necessidade que eu falei, poxa, vou então vender o meu patrimônio, que era um Corsa de 11 mil reais, e vou montar o meu negócio. Então, foi muito legal, porque eu tinha um desejo muito grande de fazer acontecer. Essa minha cliente da Gafisa foi muito legal, porque ela gostava muito do meu profissionalismo, mesmo tão jovem. Então, quando eu abri a agência, eu já comecei a ganhar ali 10% da conta da Gafisa, e em 6 meses ganhei 30%, e em um ano eu já estava atendendo a conta, né, de relacionamento com clientes inteira, de uma grande construtora, e aí depois eu liderei o mercado por mais de 10 anos, atendendo também as 10 maiores construtoras do mercado. Mas foi muito dolorido. E eu sempre falo, né, pro meu irmão, que ele veio trabalhar comigo depois de 4 anos, porque eu sou um trator. Então, eu ia, fazia, acontecia, atendia. E eu gostava tanto de atender os clientes que eu esquecia de cobrar. Porque quando a gente ama o que a gente faz, né, a gente quer sempre fazer, e a gente faria aquilo gratuitamente, né? Quando a gente começa até a empreender, a gente vira o eu tudo, né? Então, você é o financeiro, administrativo, comercial, atendimento. E para você ter um bom atendimento, você foca 100% nisso para sua entrega, né? E aí, essa outra parte que não é a sua habilidade nativa, acaba ficando de fora.
Nossa, cara, é muito difícil. Porque eu não sabia, não entendia de comportamentos e nem habilidade. Eu achava que eu tinha que entender do todo e aquela dúvida. Você nunca sabe qual é o momento certo de você contratar pessoas para te ajudarem. E o quanto, gente, isso é maravilhoso. Porque todos nós temos algumas habilidades naturais, né? Então, a minha habilidade é de comunicação, é de realização, é de materialização. Mas toda essa parte administrativa, como eu tenho o meu analítico e planejador muito baixo, quando a gente faz o teste comportamental, que acontece? São coisas que eu deixava a desejar. E aí foi muito interessante porque trabalhando, né, depois de 3 anos de empresa, o que que acontece? Quando uma pessoa, um jogador de futebol, Carol, quando ele ganha um pouco de dinheiro, o que que ele faz? Qual que é o primeiro sonho que ele realiza? Comprar um carro, uma casa. No meu caso, era a casa da minha mãe, né? Então, uns 3 anos, olha a imaturidade empreendedora. Foi o meu primeiro ponto de estrangulamento. Eu rapei todo o caixa, achando que aquele dinheiro era meu e não era, né? De fato, era da empresa, e comprei uma casa para minha mãe. Nisso, eu fiquei, assim, totalmente desestruturada, porque, realmente, inteligência financeira é algo que você tem que ter e as pessoas não te contam. Nada te ensinam, né? Não existe faculdade de empreendedorismo. E aí foi quando eu praticamente quebrei, e aí foi quando eu convidei o meu irmão mais velho para vir trabalhar comigo e para ser meu sócio. Ele veio de uma área totalmente, ele era bancário, né, sempre trabalhou em bancos, totalmente analista e planejador. E quando ele entrou na empresa, falou: Tati, isso aqui tá uma bagunça. Eu falei: não, mas o negócio dá certo. Eu garanto que o negócio vai dar certo. E aí foi quando fez toda essa triagem. Então, eu sempre falo para ele, falo: Naldo, eu não aguento mais, né? Porque a gente enriquece, empobrece, enriquece, empobrece, enriquece, empobrece. É aquela loucura de roda gigante, né? De viver uma espiral totalmente louca. Então, hoje, se você perguntar assim: Tati, o que que você faz e por que você faz? É uma pergunta que as pessoas sempre falam. De fato, eu faço exatamente o que eu gostaria que tivessem feito com essa Tatiane de 22 anos atrás. Falando: olha, vamos estruturar, vamos realmente aprofundar um pouco mais no negócio, na gestão do negócio, que é isso que faz o negócio dar certo. Independente de você ter o melhor negócio do mundo, as melhores ideias, os melhores preços, o melhor serviço, mas se você não tiver gestão, né, o teu trabalho dentro de casa não vai funcionar. Então, educação empreendedora é fundamental, Carol. E as pessoas hoje estudam para ser marqueteira, para ser publicitária, para ser médica, para ser dentista, para ser cabeleireira, esteticista, mas não estuda para ser empresária. Então, é exatamente isso. Então, da minha dor, nasceu essa necessidade de ajudar outras mulheres. E também ouvindo muito aquilo que a gente cresceu, né? E isso eu ouvi muito dentro da minha casa, da minha mãe. Ai, mulher não é amiga de mulher, toma cuidado com o que você fala, todo mundo compete e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu falei: gente, mas por que que o mundo tem que ser assim? E aí eu fui aprofundando ainda mais nesse sistema energia yin e yang. Energia feminina e energia masculina. E aí eu entendi, né, que a gente veio aí de uma criação, né, nós nascemos aí na era de 1900, uma era totalmente yang, né, de uma energia totalmente masculina, que são competências, eu não falo de gênero, eu falo de energias do patriarcado, né? Então, energia masculina é a competição, é até a comunicação, é a energia da coragem, do planejamento, da ação, e a mulher é uma energia muito mais do acolhimento, da cocriação, do fazer junto. Então, a gente veio de uma era totalmente yang, entretanto, desde 2010, as mulheres acabaram tendo muito essa necessidade de andarem juntas. Por isso que desde 2010 começaram a ter vários grupos femininos, mas nenhum focado em empreendedorismo para as pequenas e médias empresárias, que é as que mais precisam nesse país, porque são as que mais empregam e as que têm menos crédito, menos validação, enfim, você sabe como é, né? Não, e uma coisa muito legal que você está falando, porque quando a gente vê a quantidade de CNPJs que são abertos no Brasil, a maioria são mulheres. As que empreendem, de fato, é a mulher. E a mulher não tem essa visão de negócio financeiro, muitas vezes. Ela acaba indo empreender, vou fazer alguma coisinha de casa como um complemento de renda. Ela não entende aquilo como um negócio, né? Então, ter alguém que traga esse direcionamento, impulsione isso para ela e mostre que aquilo pode, sim, ser muito mais rentável que só um complemento, é muito legal, né? E uma coisa que você fala que é muito interessante: ninguém fala de empreendedorismo, não tem um curso de empreendedorismo. Agora tem, não tem um curso de empreendedorismo, porque, querendo ou não, se você for ver os dados, pelo Sebrae, há 5 anos é o tempo médio das empresas quebrarem no Brasil, a maioria que abrem. Então, assim, ter alguém que tem esse direcionamento, que pega na mão, que mostre essa questão de gestão, que sorte que você teve alguém que complementou você nessa questão do yin e yang, porque é importante mesmo você ter uma parte dentro do teste comportamental. Um dominante, um influente, mas ter aquele conforme seguro que traz para aquele outro lado racional enquanto você está lá
trazendo várias coisas novas para dentro do projeto, mas que alguém consiga sustentar aquilo de uma forma mais organizada. Né? Muito bacana. É isso mesmo. E eu falo dou muito exemplo, né, do Walt Disney e do irmão dele, do Roy. Então é muito legal esse exemplo, porque o Walt Disney, de fato, ele era um grande visionário, né? Ele pensava aliás, ele nunca nem viu uma caixa, né? Ele sobrevoava por cima da caixa. E o Roy era aquele cara que ia organizando, ia fazendo os contratos, ia olhando toda a gestão, fazendo os números, porque é fundamental, né? Que a gente é o que nunca nos ensinaram, que para você ser empresária, você precisa entender de gestão financeira, entender de marketing, entender de branding, entender de vendas, entender de encantamento de cliente. Precisa entender cada vez mais também sobre a questão de inteligência emocional, né? Muitas vezes a gente precisa ser essa líder inspiradora, essa líder coach, entender sobre Ikigai, né? Realmente, qual é o propósito da tua empresa, qual é o teu propósito, por que que você existe, né? E sair do óbvio, fazer sempre algo a mais. Porque se for para abrir uma empresa, Carol, que todo mundo já tem, num mar totalmente vermelho, então não abra, né? De fato, abra uma empresa que seja referência, que seja diferente através, né, do seu DNA, do que você acredita como verdade. Hoje, Tati, qual que você enxerga que é o principal entrave para as mulheres empreenderem no Brasil? Enfim, eu acho que é acreditar em si mesma. Por quê? Né? Quando foi a pandemia, então eu tenho o Grupo Projeto já há 22 anos e tenho a EBEM, a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, há 2 anos. E como que aconteceu? Quando veio a pandemia, né? Enfim, eu estava desesperada, porque o meu mercado de organização de eventos estava derretido. Em uma semana, nós tínhamos milhões em contratos fechados, e aí o meu atendimento na época falou, Tati, todos os clientes abriram. Então, é como se eu tivesse 6 milhões em contratos e uma semana depois não tinha mais nada. E aí você vai olhar o caixa e fala, gente, a gente sobrevive quanto tempo? Né? E uma carteira enorme, né? A gente tem um prédio de 4 andares, lotados de colaboradores, o que nós vamos fazer? Mas o que aconteceu? Eu estava tão desesperada também, e um monte de mulheres começaram a me chamar no Instagram, falando, Tati, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz? Falei, gente, é o seguinte, né? Ou eu vou continuar desesperada, com aquela dor enorme dentro do peito, ou eu vou começar a dar solução. Nisso eu falei com a Luísa Helena Trajano, ela falou, Tati, eu tô fazendo um monte de live, faz também. E aí a gente começou a fazer um monte de live, né? E então eu fiz 21 dias de live, fazendo sempre lives ao meio-dia e lives também às 6 horas da tarde, e falando dicas empreendedoras, né? Dicas inspiradoras, e dando dicas. Até que eu descobri, Carol, que não adianta você dar só dicas, porque daí você pode construir um Frankenstein dentro da tua empresa, assim, sabe? Ai, fulano falou que eu tenho que ter o poder da ambiência. Outra fulana falou que eu tenho... Ai, detesto esse exemplo. Enquanto eles dormem, eu tenho que ir lá trabalhar mais. Outra não sei o quê, outra não sei o quê, outra não sei o quê. Porque é um exemplo do patriarcado que acaba destruindo o nosso feminino, mas eu já volto dentro disso. Então, através dessa necessidade, dessas dores, eu falei, gente, eu preciso parar, agora que eu tô com tempo, tô trancada, tranquei durante uma semana e fiquei das 9 até a meia-noite durante uma semana, criando uma metodologia que dê certo para as pequenas e médias empresárias. Como eu já tinha feito muitos cursos de negócios aqui nas melhores escolas aqui do Brasil e também em Ohio e em Stanford, eu falei, gente, eu vou criar algo que de fato a gente aplica dentro do Grupo Projeto, mas ainda não conseguia aplicar tudo, mas que eu sei que se fizer vai dar muito certo. E aí foi assim que a gente criou a escola, né, para criar dentro desse ecossistema algo que funcionasse para as mulheres. Na mulher, quando a gente fala de empreendedorismo, o que acontece? A mulher, ela tem mais iniciativa. Então, ela vai lá, abre o CNPJ, abre o MEI, ela regulariza. Mas, como ela não tem... A mulher, ela trabalha muito nessa economia do cuidado, ela não tem tempo para investir no negócio dela. Você vai concordar comigo. Qual é a economia do cuidado? A mulher, geralmente, ela é responsável, né, por fazer a feira da casa, por cuidar da casa, por deixar a casa organizada, que tem ali, que também é uma empresa, né, que tem uma gestão, mesmo que se ela tem um apoio de outras pessoas. Ela realmente é responsável pelo filho, né, entre uma esposa e um marido, se o filho tá com febre, que é uma dó, né, a criança fica lá toda suando que e tudo mãe, mais. né? É a mãe que fica. Tem a responsabilidade também de cuidar, muitas vezes, até do parceiro, né? Ou da parceira, sempre a gente acaba cuidando muito mais. Tem a responsabilidade de cuidar dos pais idosos,
também cuida dos doentes. E aí também ela vai cuidar do negócio dela e depois ela vai cuidar dela, né? Então ela cuida dela no 7º ponto, por isso que tem tantas mulheres cansadas com burnout. E é mesmo, assim, ai, Tati, aquela fulana é chata. Eu falei, gente, ela não é chata. Ela deve estar muito cansada. Ai, fulana tá com sobrepeso. Eu falei, gente, Ela é só cansada. ela tá cansada, ela não tá tendo tempo de cuidar dela, porque, né, ela coloca 6 pilares antes dentro disso. Então, é isso, a mulher muitas vezes ela acaba desistindo, porque o homem, ele trabalha o macrofoco, né? Então, como que ele acredita? Como funciona a cabeça dos homens? Geralmente, eles pensam assim, olha, primeiro eu tenho uma empresa, tenho que ser muito bem sucedido, aí então eu vou casar, e aí eu vou ter filhos, e aí a vida que segue. Geralmente a mulher, ela vê uma outra vertente, né? Primeiro, ela precisa estar com a casa estabilizada, tá com o relacionamento legal, o filho andando super bem, aí que ela vai cuidar do negócio. Então a mulher não tem esse hiperfoco que os homens têm. Fora isso, no Brasil também, a gente não tem, de fato, assim, as mulheres têm muito mais acesso ao crédito, inferior aos homens. Os homens têm muito mais acesso ao crédito. Porque a mulher, geralmente, quando ela está começando a empreender, muitas vezes ela não tem nenhum nome limpo, é uma quantidade enorme de documentação. Então, eu acho muito legal. Ah, fez Pronamp, fez isso, fez aquilo. Mas, quando eu converso, né, com 30 mulheres, gente, vocês tentaram? Tentaram. Quantas conseguiram? Uma. É muito difícil. Então, no Brasil, a gente não tem muitas leis que favorecem as mulheres empresárias e empreendedoras. E é muito bom que a gente tenha uma rede de apoio. Que a gente tenha esse poder da ambiência, Caru. Por quê? Porque às vezes a gente tá lá no fundo do poço, aí você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas aí quando você vê com outra amiga, já passou, e é normal a gente ficar no fundo do poço, é uma escolha, né? Ou você ficar lá, ou você pega como uma mola propulsora e te joga para cima. Então, o poder da ambiência, isso acaba também dando muito mais força para a mulher falar, não, eu vou. Eu sei que é uma espiral, a vida, às vezes a gente está aqui em cima, às vezes a gente está aqui embaixo, mas que tudo vai passar. E que ela acolha também essa economia do cuidado. Que o mundo, ele é bonito por conta de ambas energias, ambas a energia feminina e masculina. Então, não é legal que a mulher, ela se masculinize, né, para conseguir o seu porto, não. Mas com que ela consiga trabalhar, como nós somos multi, né? A gente consegue abrir várias caixinhas e trabalhar de diversas maneiras, com que a gente compreenda e consiga ativar um nosso máximo de alta performance, né? Então, eu tenho uma metodologia que eu ensino muito para minhas alunas, que é a metodologia 888, né? Que é 8 horas de descanso, 8 horas de lazer e 8 horas de hiperfoco no trabalho, mas dá certo. Todo mundo duvida, mas as alunas que aplicam conseguem. Eu perguntei exatamente disso, das dificuldades das empreendedoras, porque teve uma vez que você me falou assim, amiga, você talvez você nem lembre, mas você virou pra mim e falou assim, amiga, mas fim de semana a gente tem que ficar família, tem que cuidar, a gente não pode ficar trabalhando. Então, e é um desafio, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, começa a coisa a crescer, você começa a trabalhar com essa energia masculina, realmente, de fazer dar certo empresa, e depois você entra nos outros degraus. Você lembra disso que você me falou? Amiga, eu falo isso pra todo mundo, na verdade, né? Então, quando as pessoas... eu tive eu tenho uma grande amiga, que é uma grande empresária, que ela falou, nossa, você não sabe, hoje comecei às 8 e ontem eu fui até às 11 da noite, mas hoje eu vou só até às 10h30. Eu olhei pra cara dela, falei, não, amiga, você não vai sobreviver desse jeito, né? Nós somos seres humanos, seres totalmente integrativos, então a gente precisa estar com a nossa mente muito boa, né, muito sã, e pra gente conseguir ter alta performance no trabalho também. Porque não adianta nada, amiga, a gente ficar rica, milionária, feia, sem saúde, doente, morrer, né? Exatamente, vai deixar tudo aí, né? Então, acho que a temperança na vida é tudo. E a pergunta, você parou de trabalhar os finais de semana? Tô tentando. Ana Lu, tô? Não tô. Não, mas eu tô assim, parei de fazer muitas mentorias, muitas coisas, eu tô entrando no eixo dentro disso. Legal. É o que a gente fala, Carol, que assim, tem as 4 fases da empresa, né? A primeira fase é a fase da sobrevivência, quando você tá montando o seu negócio. E é a fase que você precisa focar em vendas. Então, nessa fase não tem jeito. Você tem que trabalhar mesmo, porque a empresa, ela precisa sobreviver. Né? Então, a primeira fase, que é a fase bebê, que a gente chama, que é a fase da sobrevivência, esse você tem que dar o gás. Esse é quando eu acabo pegando 2 horas no meu lazer e coloco ali no meu trabalho. Né? Então, quando você está na fase da sobrevivência, você não consegue trabalhar só 8 horas por dia no hiperfoco. Você vai ter dias que trabalharão 10, 12, mas que isso não seja natural. Por quê? Porque senão a gente não aguenta.
Por exemplo, quando eu fui fazer o Conexão, né, aquele grande evento que a gente faz, eu fiquei 10 dias antes, mas trabalhando muito, muito. Eu falei pro meu time, falei, olha, eu tô trabalhando muito, mas porque a gente tá fazendo todos os processos, a gente tá desenhando como serão os próximos, porque eu não consigo. Não consigo ficar nessa pegada de trabalhar 10, 12 horas durante muito tempo. A gente adoece, amiga. Né? É importante que a gente cuide, né, da saúde. Eu sempre falo, né, que os pilares da empresária consciente, o primeiro deles é a saúde, que você faz muito bem, que eu vejo que você sempre está lá, né, toda manhã. Religiosamente, o esporte tem que estar, porque cuida não só de corpo, mas como de mente também. Exatamente. Então, o primeiro pilar da empresária consciente é saúde. O segundo é fé. Sabe, Carolzinha, se a gente não acreditar que existe algo superior, se a gente não acreditar realmente que existe algo. Não, por que você faz o que você faz, se eu faço o que eu faço e todo mundo dentro disso? Então, existe algo em relação a isso. Depois vem o pilar família e aí, em quarto ponto, é o trabalho. Então, isso é o que eu chamo, né, na nossa metodologia, a nova era da economia feminina, sabe? A gente conseguir fazer o mundo muito mais fluido, muito mais leve, através desses princípios matriarcais. Porque a gente foi construída, né? Nós chegamos até aqui com os princípios patriarcais, princípios masculinos do Yang. E a gente chegou muito ferida, porque a gente não estava vivendo a nossa essência. Não. E o mundo é lindo, né? Com os homens que a gente ama, a gente não vive sem, né? E também com todos esses princípios femininos. Então, isso eu acho muito legal. É o equilíbrio, né? É o então, equilíbrio. assim, não dá pra gente viver homens sem mulheres e vice-versa. Exatamente. Mas, então, assim, cada um tem o seu papel, né? E uma coisa, quando a gente fala, ficou muito em alta essa palavra, sororidade, né? E eu vejo que isso vai permeando em várias coisas. Então, dentro da sua escola e de educação para empreendedoras femininas, Grupo Mulheres do Brasil, que você também faz parte, conta um pouquinho do seu papel ali dentro, do que você tem feito em mais de um país, enfim, né? Conta isso muito, que é bacana. Muito legal. Exatamente, Cal, o que você falou é sobre a união dessas duas energias e não tem uma energia que está em cima nem a outra que está embaixo. Elas estarem, né, uma do lado do outro mesmo. Então, é o que a gente sempre fala, né? O lado de grandes homens, sempre grandes mulheres. E eu adoro pesquisar, estudo muito histórias de várias grandes mulheres que realmente fizeram parte da história. Inclusive, a esposa do Walt Disney, né? O nome Mickey Mouse foi ela que fez essa sugestão. E a história não fala isso. Você só encontra isso em livros muito específicos. Então, tem muitas histórias de mulheres incríveis, que a gente conhece as histórias dos homens, que são incríveis, mas as esposas, as parceiras também foram fundamentais. Dentro do Grupo Mulheres do Brasil, gente, é muito bom. Fazer o bem faz bem, né, Cá? Nossa Senhora, você dá felicidade, né? Você recebe muito em dobro. Então, até o nome da escola é esse, é EBEM, na Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, porque, de fato, a gente quer fazer o bem. E dentro do Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo maravilhoso, é um grupo que eu acho que eu nem poderia falar que é um grupo filantrópico, porque você ganha tanto participando, e lá eu tenho um privilégio de ser uma das líderes do Comitê de Empreendedorismo. Então, a gente ajuda as nanos e as micros empreendedoras a empreenderem mais e melhor, né, com várias causas. Então, a gente trabalha desde das mulheres negras, desde as questões das mulheres de comunidades. Então, a gente vai realmente para aquela mulher que está fazendo o bolo de pote, aquela que está fazendo a costura dentro de casa. Porque quando você vai para uma comunidade, Carol, 67% dos lares são alimentados por mulheres. O que acontece? Muitos maridos acabam largando o lar. Né? Então, as mulheres, elas se tornam, de fato, donas dos lares. Né? Então, são mulheres que, às vezes, têm 4 filhos e que ela toca aquilo ali sozinha, né? Trabalhando fora e voltando. Ou, muitas vezes, se tem filho pequeno, elas precisam trabalhar dentro de casa, porque elas fazem toda essa economia do cuidado. Né? Então, ela cuida dos doentes, cuida dos pais idosos, cuida das crianças, cuida da casa e ainda precisa fazer, né, um suquinho, ainda fazer comida, né, para vender dentro disso. E, muitas vezes, ela não tem essa gestão financeira ligada para o negócio. Porque você vem me falar que uma mulher que ganha, sei lá, 2, 3 salários mínimos, né, sustenta aí, em média, 7 pessoas, não tem uma gestão financeira, ela já tem uma gestão financeira empírica. Mas como ela pode fazer de uma maneira mais organizada para ter um negócio dentro disso? E, Carol, é o que a gente está falando muito dessa questão de mentalidade. Elas não se consideram, né, uma empreendedora. Né, elas consideram que elas trabalham por conta. E a mulher, quando a gente fala de síndrome da impostora, isso é um estudo maravilhoso, porque, de fato, nós mulheres, a gente já nasce de uma maneira mais desacreditada.
Você me fez uma pergunta no início do podcast também, falando sobre o porquê as mulheres, né, têm dificuldade de empreender, ou porque empreendem e fecham a empresa também, por conta de educação na infância. Os pais empoderam muito mais os meninos para serem executivos, para serem astronautas, para serem cientistas, para serem o que eles quiserem. E as meninas sempre nesse segmento. Ai, vai fazer medicina? Ai, mas você vai ser uma ótima dermato. Né? Ai, quero ir para a área de saúde? Ah, então seja dentista, uma coisa mais... Trabalhe com... Delicada, né? Sabe? Então, assim, a gente não foi criada, não. Você vai ser uma CEO de empresa, sabe? De multinacional. Você vai transformar através do seu comportamento, através das suas ideias. Então, tudo vem da educação. E até o fato da mulher não lidar bem com dinheiro, isso vem da infância. Não sei se foi assim na tua casa, na minha casa era assim. Quando eu ia pedir alguma coisa pra minha mãe, ai, mãe, quero comprar uma bolsa, eu quero comprar uma calça, eu quero alguma coisa, ela fala, vai pedir dinheiro pro teu pai. Total. O tempo todo, né, vem vinculado que a gente precisa de um homem para cuidar do dinheiro. Não sei se foi coincidência ou não, né, mas o meu irmão mais velho, que é o meu sócio, ele sempre cuidou da minha parte financeira, empresarial e particular. Então, eu estou te falando de uma dor de verdade, né? Hoje, como eu tenho consciência, então eu curo essa dor e quero começar a administrar. Mas durante muito tempo foi ele. E aí, quando eu me casei também repassei essa mesma questão pro meu ex-marido. Na separação foi terrível. Então, eu sempre falo para as mulheres, olha, é importante, muitas vezes a mulher começa, até numa comunidade, começa a ganhar dinheiro, fala, não, vou chamar o meu marido para cuidar da parte administrativa. E a gente tem histórias de grandes empresárias, né, de vários setores econômicos que sempre tiveram alguns problemas, né, em relação a isso, se não deixar tudo muito bem organizado. A gente precisa conhecer até para poder olhar os números dos indicadores e alimentar dentro disso, né? Até para a gente entender aonde nosso dinheiro está indo, investindo e tudo mais, porque, de repente, nessa hora, né, numa separação, quem que cuida desse dinheiro? Você recebe tudo aquilo e você fala, o que eu faço agora com isso, né? Então, essa educação financeira é super importante. E quando você fala até, né, dessas pessoas de comunidade ou de que cuidam das pessoas, mas que elas não veem o trabalho delas como ele é a fonte de renda principal, mas ela não enxerga isso de uma forma estruturada e de como aquilo é importante, né? Para ela conseguir, de fato, fazer aquele dinheiro render tudo que ela está fazendo pela quantidade de pessoas e tudo que ela está fazendo. É muito dentro disso. E no Grupo Mulheres do Brasil, Carol, nós somos 118 mil mulheres no mundo, né? Todas mulheres brasileiras ou que gostam, querem trabalhar para o protagonismo da mulher brasileira. Então, a nossa intenção é que a mulher ocupe o seu lugar de destaque, né? Seja no empreendedorismo, seja no combate à violência contra crianças e mulheres, porque é um tema muito importante, Carol, porque a cada 2 minutos uma criança ou uma mulher, ela é estuprada, ela tem um abuso aqui no Brasil e a cada 1h30 uma mulher é morta. Né? Feminicídio é muito alto no Brasil, são 13 mulheres mortas todos os dias. Enquanto a gente está conversando aqui, né, tem muita coisa acontecendo. Então, quando você não tem esse conhecimento, você vai tocando a tua vida. Mas quando você tem esse conhecimento, que enquanto todas as mulheres não estiverem curadas, né, ou respeitadas, para mim não existe também, eu também não me sinto respeitada e nem curada dentro disso. Então, a gente trabalha muito nesse propósito de ajudar as mulheres através da educação. São 18 comitês. Então, através da educação, através do combate à violência contra crianças e mulheres, a igualdade racial, tem o Comitê Refugiados, tem o meu que é empreendedorismo, enfim, são várias causas, LGBTQIA+, tem o Comitê do Mundo Digital, que é muito importante, né, as pessoas entenderem essa nova era do protagonismo que a gente vem vivendo, né, entender, conhecer o digital. Eu falo muito, Cá, a importância do digital. Quando a gente veio, né, nessa era oral, eu amo o Egito, né? Já fui para lá 3 vezes, levei uma mulherada, umas alunas, esse ano foi incrível. Enfim, essa era dos faraós era uma era oral, né? Onde as pessoas não sabiam ler e escrever, então por isso que tinha tantos monumentos para saber quem eram as lideranças. Depois veio a era da escrita, que eu sempre dou exemplo, quando as famílias aqui no Brasil até saíram da agricultura e começaram a ir para a cidade, quem sabia ler e escrever, né, no começo de 1900, teve uma vantagem competitiva. Interessante, porque o mundo praticamente não sabia, né? O nível de analfabetismo aqui no Brasil era enorme. Então, quem sabia ler e escrever, nessa era de 1800, 1900,
teve vantagem competitiva. No mundo que a gente está vivendo agora, nessa era pós-ano 2000, quem não sabe nada de digital, né? Quem não sabe nada de marketing e do digital é analfabeto. Então, tá numa desvantagem competitiva. Então, chega muitas alunas, ai, Tati, mas eu tenho vergonha de me posicionar, eu tenho vergonha de falar do digital. Eu falo, gente, vocês estão perdendo muito dinheiro. Na verdade, você poderia aproveitar que o mundo não sabe, né, que as pessoas não têm esse conhecimento e se colocar à parte. Eu, por exemplo, Carol, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar em público. Até 2015 eu não falava nada, porque eu sempre fui da produção, eu era produtora de eventos. Então, foi depois do lançamento dos livros que eu senti essa necessidade de ajudar outras mulheres. E eu ficava muito naquele julgamento, síndrome da impostora. Ai, gente, mas e se eu falar errado? Ai, e se não gostar do meu conteúdo? Ai, mas o que eu falo é uma coisa tão óbvia. Mas é óbvio que é meu dia a dia, né? O meu mapa de mundo não das pessoas. E aí, quando eu comecei a falar, quer saber? Eu vou falar mesmo através do ecossistema, né? Para ajudar outras pessoas e não do egossistema. E aí, as coisas acabaram fluindo muito melhor. Então, mais voltando no Mulheres do Brasil, é isso. Então, assim, se você, né? Se vocês têm esse interesse, né? De realmente fazer parte de um grupo filantrópico, onde você pode conhecer algumas pautas para que a mulher, de fato, ela ocupe seu lugar, né? Que é ali, ó, do ladinho, né? De fato, viver a equidade, né? De respeito, de gênero que a gente merece, vem para o Grupo Mulheres do Brasil. É www.org.grupomulheresdobrasil. www.grupomulheresdobrasil.org.br. Muito legal. E é importante realmente ter esse contexto todo do que é o propósito disso tudo, né? Para fazer realmente a gente ter essa voz, né? Então é muito bacana. Tati, falando um pouquinho agora do Grupo Figital, de como você começou e tudo mais. Hoje, o Grupo Figital, você ainda falou agora, né? De analfabeto digital. Então, o próprio nome diz Figital, você já fez uma mescla do digital com o físico dentro dessa estrutura toda, né? Então, dentro disso, hoje, como que vocês trabalham? Legal. Foi muito bacana. Em 2016, eu me inscrevi num dos maiores programas de mentoria do mundo, né? Da Ernst Young. Foi super legal, é super difícil passar pelo processo, me sinto muito honrada de ter passado e tal. E eu entrei lá como mentorada em 2016 e apanhei pra caramba, Carol. Nossa, apanhei muito. Eu já tinha a empresa durante 15 anos, super bem estruturada, faturando e tal. Mas era um grupo de mentoria e era só porrada, porrada, porrada. Dentro disso, eu falei, até porque as minhas mentoras, eu acho que pelo fato delas serem executivas, e grandes empresárias, é muito difícil uma grande empresária ter uma sensibilidade de entender o dia a dia de uma pequena e média. Porque, de fato, a gente vende o almoço para poder jantar daqui uma semana. Né? É muito difícil, a gente faz muitas contas, né? Quando você é pequeno e médio, você patina demais, né? Você fala, agora vai, aí de repente algo acontece, você retrai, Aí vem agora pandemia. vai, aí vai. Né? Então, é muito diferente. Então, para quem está numa grande, é muito fácil falar, porque ela tem equipe, ela tem time, ela tem pessoas qualificadas. Ela tem estrutura e infra toda, né? Para fazer a coisa rodar. Eu, por exemplo, amo trabalhar, né? E me acostumei a trabalhar com um time jovem, porque a gente treina através da nossa metodologia, esses jovens viram um avião. E eu me sinto muito orgulhosa dentro disso. Mas por quê? Porque eu também não tenho condições financeiras de pagar um master salário, né, de pessoas formadas nas melhores faculdades do Brasil. Então, é muito dentro disso. E aí, nesse programa, aí eu lembro que a Luísa Helena Trajano chegou pra mim e falou assim, Tati, você não foi bem no programa, né? Eu falei, não é que eu não fui bem no programa, Luísa. Falei, é porque, assim, são mapas de mundos diferentes, né? Todo mundo tem um mapa de mundo através das suas vivências, experiências, crenças e acredito como verdade, né? Então, eu venho do mapa de mundo de uma pessoa que veio de uma família muito simples. Então, quando você vai falar com uma grande empresária que já está na terceira, na sucessão empresarial, é um mapa de mundo totalmente diferente. Né? Um mapa de mundo que você... O marco zero não é o mesmo, né? Por isso que eu falo, escolham bons mentores, pessoas que se identificam com vocês. Se você vem nessa linhagem, talvez essa pessoa seja muito mais, mas não era a minha. E aí eu falei, não, Luísa, tal, não sei o que. Ela falou, eu vou lá na tua empresa. Eu falei, você não quer ir na minha empresa? Eu queria te contar, porque eu queria muito realmente contar o que eu faço, porque eu não sei se o problema sou eu. E a Luísa, gente, com aquela agenda maravilhosa que ela tem, com 40 mil colaboradores, aquela mulher, ela é incrível. Ela
tirou um tempo da agenda dela, depois eu já tinha até esquecido. Depois de 15 dias, 20 dias, liga a assistente dela, maravilhosa, a Roberta, fala assim, Tati, a Luísa tá querendo ir no seu negócio tal dia, tipo, uma sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu falei, você pode? Eu desmarquei tudo que eu tinha, eu falei, claro que posso. E aí foi muito legal que a Luísa ficou 2 horas e meia, Carol, ela olhou todos os números, todos os indicadores, tudo que a gente tinha feito, eu e o meu irmão, que é meu sócio, e falou, olha, vocês têm empresa na mão, vocês sabem tudo que vocês têm que fazer, você só precisa acreditar mais em você e vender, né? Que ela é a maior vendedora do mundo, né? E vender. Eu falei, é mesmo, Liz, é mesmo. E falou, e tá com muita gente aqui, viu? Você pode enxugar um pouco mais o time, porque na empresa a gente tem muitos custos invisíveis, né? Então, acho que dá para você, né, fazer mais com menos aí. Então, meta dada, meta cumprida. E no final ela falou, olha, e eu não quero ver você enxugando gelo. E era para eu estar no jantar com meu amigo, assim, um grande empresário também, e eu tô aqui com você, você não vai fazer eu perder tempo, né? Eu falei, não, não vou. Então, confia em mim, vai. Então, foi muito legal, e ela sempre falou assim, Tati, porque você é muito inteligente, você tem que ir pro digital. Né? Porque o Magalu, é muito legal você trazer alguém de lá, que, aliás, tem nomes incríveis para ver. Porque qual que é a missão deles, né? É digitalizar o Brasil. Como que uma empresa quer digitar o Brasil? E ela falou, você tem que ir pro digital, digital. E aí eu falei, gente, mas eu venho da área de organização de eventos corporativos, como que eu vou pro digital? E aí foi quando a gente criou o Phygital, que é o que a gente acredita, que é a união do mundo físico e digital. Então, Carol, a gente já tem esse NPS registrado desde 2017. E depois da pandemia, todo mundo começou a utilizar. As pessoas, Tati, olha o Itaú, olha não sei o quê. Eu falei, gente, que máximo, porque a gente já vive o Phygital exatamente isso. E aí a gente criou uma metodologia dos 5 sentidos. Então, tudo que a gente faz tem que ter tato, olfato, paladar, audição, visão, porque o nosso cérebro, de fato, ele relembra muito mais. Então, quando veio a pandemia, foi muito fácil. Em um mês, a gente falou, poxa, agora a gente vai viver o Phygital. Então, todos os eventos que nós tínhamos, que eram físicos, que iam acontecer, e a gente foi sentindo ao longo dos meses que não ia mais acontecer, então a gente modelou. Sabe aquela live que teve do Gustavo Lima? Que ele fez uma primeira live, Sim. explodiu e tal. A gente falou, gente, é isso. Então, nós vamos pegar essa live e levar para o mundo corporativo e fazer as convenções de vendas que nós tínhamos dessa maneira. Então, a gente mandava um kit box para casa das pessoas, com comida, com bebida, com cheiro, para tal horário elas entrarem nesse Zoom, né, nesse meeting, nessa live. E aí, fazia toda essa conexão, né, esse mundo virtual e físico junto. E foi um sucesso. Que bacana. E sabe uma coisa que você está falando? Está me trazendo a questão de humanização, mesmo estando distante, né? Então, essa questão do... Apesar de estar no digital, você conseguiu humanizar isso com uma experiência diferente. Então, por mais que ele estivesse na casa dele, no sofá dele, assistindo aquilo, ele tinha toda uma experiência da comida, todo mundo igual, a bebida que todo mundo ia receber. Então, como que você vê essa questão de humanização dentro do digital? Legal. Que é fundamental, né, Carol? É aquela velha história, assim. As pessoas podem até esquecer o que você falou para elas, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Então, é isso que a gente trabalha cada dia mais, sabe? Cada dia mais o marketing do encantamento, o marketing de que você é importante, independente. Eu tenho 10 mil clientes, ok, mas, sabe, ele é importante. Então, trabalhar essa questão da personalização mesmo, sabe? Do chamado pelo nome, né? A gente utiliza muito o marketing degustação, né? Então, Spotify, Netflix faz isso, então a gente trabalha dentro desse segmento, né? Eu falo muito para as minhas alunas, sabe, manda um chocolatinho, manda um agradecimento, né? Por mais que você venda brincos, mas quando ela vai receber o brinco, que tenha um cheirinho, que tenha umas balinhas, que faça aguçar muito mais sentidos, para que essa experiência seja memorável e sempre com uma cartinha ali de ação, sabe? Poste, né? O melhor marketing que existe é o marketing de indicação. Se fizer sentido, marque a gente nas redes sociais. Então, eu acho que é o marketing da gentileza. Isso é a energia feminina, né? A nova era da economia feminina. Sabe? É você ser muito mais gentil dentro daquele momento. Porque as pessoas falam, não, mas o cliente comprou e já está entregue. Não, sabe? Cliente mesmo, ele só se torna seu cliente depois de 3, 4 meses que ele comprou umas 3, 4 vezes, né? Através da recorrência. Quando ele compra uma vez só, ele não sabe qual vai ser a experiência. Agora, se ele comprar na segunda vez, aí sim ele é um cliente fidelizado. Eu falo muito isso, que o cliente só é cliente depois quando ele volta. Porque a É. primeira vez ele está degustando, vendo se ele gosta ou não. Agora, se ele tiver necessidade do seu produto ou do seu serviço e ele comprar de novo, aí sim você pode falar, é meu cliente. Né? Por enquanto, ele está só ali. Fiz um teste
para avaliar. E eu falo muito dessa questão de humanização de rede social também, porque nem sempre o que mostra ali é verdade, né? Então, as pessoas querem ver as pessoas, elas querem se comunicar. Então, um relacionamento ali, essa humanização para seres humanos é extremamente importante como um primeiro ponto de contato hoje, né? Eu vejo que a pandemia, enquanto uns choram, outros vendem lenço, eu vejo muito essa questão, né? Do como você mudou toda essa sua dinâmica de entendimento de mercado, de começar a fazer lives, dar essas dicas, e você reestruturou para um outro contexto de produto até, né? Hoje que você tem aí dentro da escola, enfim. Ô, Carol, eu lembro, o primeiro dia que eu fiz a primeira live, gente, foi terrível, foi terrível. Por quê? Porque eu abri a primeira live super nervosa. Por que que a gente tem tanto medo de falar em público, né? É o medo do julgamento. E aí, Carol, você não sabe, abri aquela primeira live, ia rezando, tal, não sei o quê, e sem saber lidar, né, muito bem com o sistema, de repente me pareceu lá alguns hates, sei lá o que que era, e começaram a falar um monte de bobagem. Sabe, pra me desconcentrar mesmo, um monte de bobagem. E aí o cara falou, nossa, você aí. Aí eu comecei a rir, porque o cara falou assim, nossa, você ainda frequenta clube de swing? Cara, eu comecei... E assim, não sabia como bloqueava, tá? Eu falei, meu, as pessoas estão lendo isso. Olha, foi Minha terrível. reputação, né? Aí eu falei, gente, olha, vocês estão vendo aqui que tem uma pessoa aqui que não tem nada a ver. E aí, e dava pra ver que devia ser um perfil, sei lá, Fake, estranho. né? E aí, o próprio público começou a falar, sai daqui, né? Não desfoca, tal, não sei o quê. É muito legal também esse senso de comunidade, né? O quanto os seus clientes acabam te defendendo. Mas assim, gente, olha, eu sei que eu passava um perrengue, porque eu tava muito nervosa, é muita insegurança, né? Não tinha o hábito ainda, assim. Hoje eu tenho muito mais fluidez em fazer live, mas na época não tinha. E depois dessa, assim, eu sei que o cara falou um monte de baixaria, assim, sabe? Foi muito engraçado dentro disso. Hoje, se aparece um rate lá, eu já sei, já bloqueio na hora, eu nem ligo, né? Porque tem pessoas que realmente, enfim, acho que ele tava com muito tempo, né? Então, tava lá só para atrapalhar mesmo as lives alheias. Não, tem gente que ao invés de fazer coisas para o bem, né? Elas querem complicar o que você estava fazendo de trazer de mensagens e coisas bacanas de conteúdo. É muito legal. Mas você fala uma coisa que é bacana de comunidade. Hoje eu vejo que comunidade vale mais do que conteúdo. Muitas vezes. Porque o conteúdo as pessoas podem replicar, podem copiar. Agora, a sua comunidade que te defendeu na sua live, não. Isso é uma coisa que você gerou, esse contato, esse envolvimento com elas, para que, de fato, elas sentissem de sai daqui, esse lugar não é para você, né? Então, essa questão de defesa de comunidade é muito legal, trazer essa unidade, né? É a questão de clientes encantados, né, Carol, né? Eu acho que o maior desafio, eu falo para as minhas alunas, sabe? A gente tem que ter mesmo esse desejo do cliente ser muito encantado e falar de você de uma maneira que, poxa, vale a pena. Isso a gente viu muito no palco do Conexão, né? Várias alunas falando, às vezes eu fico até sem graça, né? Mas é o sentimento de gratidão mesmo. Não, eu quero falar que vale a pena, foi bom para mim e tal. Então, é muito dentro disso. E você falou também, Carol, uma coisa muito importante sobre sororidade, né? Que a gente, mulher, a gente está aprendendo ainda a viver essa sororidade. Eu acho que a partir do momento que você tem conhecimento, né? Que você tem consciência, você se torna responsável de si. Então, sim, sororidade vem da palavra soror, né? Que em latim significa irmandade. E nós, mulheres, a gente precisa, sim, vivermos juntas. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem todo um trajeto aí até chegar ao mercado de trabalho, né? E muitas vezes a gente fica muito desacreditada. E muitas vezes a gente vai para o mercado de trabalho e começa outras mulheres que estão com essa energia yang, fazendo todo esse trabalho de competição, isso também, você já tem tanto problema na tua casa, chega lá, você ainda tem que trabalhar muito mais dentro disso. Então, eu tiro muito essa questão de competição, eu explico muito a importância da gente não ter o julgamento. Ah, a fulana tá com tal roupa, tá com um vestido e tal. Gente, você não sabe. Eu tenho várias amigas, várias alunas que vão, elas são com filho, fica doente, não dorme, mas tem uma responsabilidade, uma agenda gigante no outro dia, ela não dormiu a noite toda, ela tá daquele jeito, mas ela tá lá tentando se entregar dentro do trabalho, né? Então, as pessoas têm muito esse hábito de julgar o próximo. Então, acho que quando a gente fala de sororidade, é exatamente isso, sabe? É uma mulher começar a ter o hábito de proteger uma outra mulher, porque você não sabe o que acontece nos bastidores, né? As pessoas estão vendo aqui a gente, mas, enfim, né? A gente tem que passar por vários desafios para chegar e estar aqui agora. É que a gente quer inspirar pelos pontos positivos e não pelos
desafios, né, e, enfim, escolhas que estivemos fazer para estar aqui. Então é muito legal quando a gente fala sobre sororidade, onde a gente faz todo esse trabalho mesmo de criar essa egrégora feminina e falar, poxa, eu vou ajudar uma outra mulher. E eu gosto muito disso, assim, quando eu vejo alguém julgando outra mulher, ou eu quebro do tipo, por que você está falando isso? Eu acho que não tem nada a ver. Ou se alguém está falando mal de outra mulher, eu prefiro me afastar, porque é uma pessoa que daqui a pouco vai falar mal de mim, com certeza, e não faz parte, né? Não quero que faça parte do meu ecossistema. Então, é muito dentro disso. Acho que a gente precisa cada vez mais se posicionar. Quebrar padrão. Quebrar padrão, exatamente. Não ficar dando risadinha e não ficar, é porque fulano é simples. Sabe, eu já estive no fundo do poço. Eu tive depressão suicida, né? Em 2015, quando eu fiquei no fundo do poço e não tomei remédio, eu senti a dor, assim, física da depressão. E foi ali que eu descobri mesmo, assim, sabe? Que não dá pra ter julgamento, porque as pessoas olhavam muito a minha casca, porque eu emagreci pra caramba, então as pessoas, nossa, você ficou muito mais bonita, muito mais isso e tal, não sei o quê, mas por dentro eu estava destruída. Ninguém pergunta se você tá feliz. Exatamente. E talvez alguns comportamentos que eu tenha feito, que hoje eu jamais faria, era porque eu estava em depressão, eu estava deprimida, as pessoas não sabem dentro disso. Então, assim, eu passei por muitas coisas na pele para, de repente, hoje ter muita autoridade de fazer o que eu faço e falar o que eu faço, sabe? Que bacana você ter isso de consciência e poder ser um agente transformador dentro desse contexto para todo esse grupo, né, do que você faz, enfim. Mais pessoas precisam conhecer esse seu trabalho, que é muito bacana, realmente. O nosso, né, linda? Porque você agiliza tudo também, né? Falou em marketing digital, é a Cubo Comunicação. Tamo juntas sempre. E até falando um pouquinho disso, Tati, você cresceu muito em rede social, em termos de conhecimento. Qual que é o segredo hoje dentro do marketing que você enxerga, né? Dentro do seu livro atual também, que você tem quantos livros publicados de marketing? Sim, marketing são 3. Líderes de marketing, que a gente conta a história de homens e mulheres, né? Esse livro, Carol, nossa, você pode convidar todo mundo para vir aqui, que é só gente fera. O João Brando também do McDonald's está no livro, ele está bombando, né? Então tem muita gente boa, muitas mulheres incríveis. E eu tenho outros 2 que são mulheres de marketing, né? O volume 1, volume 2, mas assim, são tanto diretoras de marketing de empresas de médio ou grande porte, tanto CMOs de grandes multinacionais, e é muito legal, uma coisa muito bacana, porque para fazer esses 3 livros na área de marketing, eu entrevistei mais de 200 pessoas. E, gente, é muito bacana, assim, todo mundo tem a questão do propósito muito focado. Né? Então, todo mundo, ninguém é CMO de uma grande companhia ou de uma empresa de grande porte. Não, dei sorte, cheguei lá. Não, são pessoas até que estudaram em faculdades não tão requisitadas, né? Tão famosas, mas são pessoas que sempre tiveram um propósito muito grande, sabe? De como eu vou levar esse produto de limpeza, que é o melhor produto de limpeza, para as donas de casa, de uma maneira fácil, simples. Então, é muito legal dentro disso, assim, sabe? O quanto a gente olha, né, os produtos e fala, nossa, isso aqui foi muito simples fazer. Não, existe todo um conhecimento, todo um aprofundamento dentro... Uma pesquisa, né? Um entendimento. Uma pesquisa, Por isso que em uma das matérias, até da escola, eu coloquei a matéria Ikigai, onde a gente ensina, de fato, as pessoas criarem o seu propósito de vida, porque já é um hábito no Japão há muito tempo, quanto no seu negócio também. Qual é o verdadeiro propósito, né? Por que vocês existem? Se de repente amanhã você não estiver mais no mercado, as pessoas vão sentir dificuldade. E o crescimento no digital, Carol, veio muito por essa questão de me desafiar e colocar o meu conteúdo. Porque é aquela velha história, né? Não adianta, as pessoas... Antigamente, você precisava ser convidada para escrever numa revista, para falar num podcast, ou numa palestra. Você precisava ser convidada para ir para um rádio, para uma TV. Hoje, você pode utilizar a tua rede social para você mostrar o seu conteúdo. Então, hoje eu sou muito convidada para palestras aqui no Brasil, fora do Brasil, para vários podcasts, enfim. Porque eu compartilho conteúdos gratuitos todos os dias. Então, as pessoas falam, poxa, ela sabe do que ela está falando. Sabe? Ela tem autoridade dentro disso. Né? Então, isso é muito legal. Então, eu tenho várias pessoas que sempre falam, Tati, eu te acompanho, sabe? Me ajuda, gosto muito, acho que é congruente. E aí, a gente vai criando ressonância e organização. Então, eu falo muito da importância da gente se colocar, através das mídias digitais, à disposição e mostrar o que a gente sabe. Né? Por exemplo, eu aprendo muito também com você, quando eu olho as suas mídias digitais, que você dá toda a explicação do marketing, o que está passando na cabeça, né, desses criadores, você faz uns exemplos
exemplos super lúdicos. Então, isso é muito legal. Então, eu sei que você é uma grande autoridade na área de marketing e comunicação. Então, é isso, é você dar degustação, né? E as pessoas vão aderindo e falam, poxa, acho que faz sentido. Porque assim, Carol, também ter uma mídia digital só para ficar, como diz minhas amigas de Recife, me amostrando, dá, né? A gente já tá vivendo um marketing que eu não gosto, que é esse marketing da ostentação, que eu acho que é tão tóxico, sabe? E muitas vezes é mentiroso, então não é dentro disso. Mas sim, é mostrar como você pode servir outras pessoas. Porque para mim, resumindo, o marketing é isso. É você validar, né, realmente o quão o seu produto ele pode transformar e agregar a vida de outras pessoas, sendo produtos ou serviços. E muitas vezes as pessoas não, se você não fizesse marketing, as pessoas não iam entender, não iam te conhecer e não iam ter acesso a todo esse trabalho que você faz. Então é fundamental que a gente coloque, né, de fato, que a gente coloque a nossa voz. Não, e é bacana isso, porque hoje todo mundo precisa de marketing, né? Independente do seu tamanho, independente se vai ter uma agência ou se vai ser você precisa de marketing e entender isso. E eu vejo muito a dificuldade das pessoas mesmo que me buscam, falando, não sei como começar. E a gente tem visto muitos gurus, muita gente falando difícil, né? Então, é aquela coisa da ostentação e de falar num nível de evolução de quem já é expert. E a gente esquece de falar o simples, né? Então, o propósito é realmente apertar a tecla SAP e falar de uma forma simples, onde todo mundo, de fato, entenda, comunique e consiga replicar muita coisa, né? Então, esse é o propósito do Tecla SAP, é exatamente isso. Trazer esses conceitos de uma forma fácil e aplicáveis para todas as pessoas, né? Então, esse é a grande intenção que a gente tem como questão de ajudar, realmente, né? Com conteúdo. É isso, Kai. Já fica o convite para você ser uma das nossas especialistas para ensinar o marketing aí para as nossas pequenas e médias empresárias, hein? Para as nossas donas. Já, não, pode contar comigo. Só me falar quando que a gente faz essa estrutura aí. Vai ser o maior prazer estar aí com as suas mentoradas. Pela segunda vez, né? Já tive uma aí com as suas mentoradas. E elas amaram, mas foi muito pouco tempo. O feedback é que foi muito pouco tempo. Você ficou 2h30 lá. Eu atrasei as outras pessoas depois. Foram 20 minutos, né? Assim, porque o conteúdo era tão bacana e amador que todo mundo tem. Então, isso é muito legal. Então, a gente vai fazer um workshop aí de 1 dia ou 2 dias para realmente a pequena e média empresária entender o que ela precisa saber, né, se ela consegue fazer isso dentro de casa e quando ela tiver especialistas como vocês, né, agências, como cobrar, como receber as métricas, porque muitas vezes a agência vai lá e fala, olha, essas são as métricas, mas a pessoa não sabe ler, não tem a tecla SAP. Então vai ser muito legal, né, porque a gente está criando agora a Casa da Empresária, um novo projeto que a gente está entregando aí, né, onde a gente está transformando o nosso prédio, a gente tem um prédio de 4 andares, realmente numa casa de curadoria e conhecimento. Então vai ser muito legal e a gente vai ter vários workshops, mas o de marketing digital, a gente já tem aqui a nossa mega especialista. Oba, meu prazer. Até você estava falando, né, das suas mentoradas, encontrei com elas nos 2 conexões que eu fui, e elas vinham, ai, Carol, e tem um carinho, um monte de coisa, apliquei, não sei o quê. Então, é muito bacana realmente isso. E até falando do Conexão, aí aproveitando, super evento de sucesso que você criou já no ano passado, já teve esse outro ano, estou acompanhando, vou em todos aí que você me chama, adoro realmente pessoas com peso enorme, né? Então, vem Luísa Trajano, vem Chioque, tem um monte de pessoas muito legais. Conta um pouquinho desse movimento, porque ele traz muita gente de marketing, diretora de TikTok, enfim, esse ano foi fantástico isso tudo. É muito bacana. A gente criou, na verdade, foi um desafio. Meu time chegou e falou, Tati, você tem que fazer um grande evento. Eu falei, legal, vamos fazer, mas quando? Daqui 26 dias. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem que ser esse ano. Eu falei, gente, vocês são... Então, é muito trabalhoso, né? A gente fez um evento esse ano, foram 780 pessoas, né, por dia. Então, foi um evento bem grande mesmo, e eu gosto muito, né, de trazer essa fluidez. Então, é muito legal você colocar uma grande empresária, né, que tem 40 mil colaboradores, ou uma Tchekok, que é a nossa rainha do encantamento também, que ensina muito, que está no mercado há muito tempo, com essas jovens empresárias, né, que tem 4 colaboradores, ou que estão começando agora. Eu gosto muito dessa fluidez. Eu acho que a gente não tem que andar só, as grandes estão aqui, não. Eu acho que o mundo tem que ser fluido. E você aprende, eu brinco muito, que você aprende até por osmose, né? O fato de você estar aqui com pessoas inteligentes, eu já saio do lado da Carol, já fico mais entendedora de marketing ainda. Então é isso que faz o movimento acontecer.
Então é muito legal. Então são 2 dias de evento, né? O Conexão Diamond, ele é muito focado em mulheres empresárias, né? Empreendedoras, empresárias, aquela pequena, a média, onde é um evento de inspiração. As pessoas vão lá para ver as histórias, para conhecerem. É um evento que a gente fala muito sobre o netweaving, que é a aceleração, né? Na verdade, a evolução do network. Quando a gente fala de netweaving, é um nome também que foi criado por um psicólogo americano em 2020. Ele fala sobre esse network muito mais focado em pessoas. Né? Então, primeiro a gente virou amigas. Se der pra gente fazer negócio, ótimo. Se não der, tá tudo certo, assim, porque eu gosto de você, pessoa física. Né? Não estou procurando o seu CNPJ. E durante essa onda de network, vieram muitas pessoas só focadas no CNPJ, sendo até chato, assim. Você fala, meu Deus, sabe? Essa pessoa olha pra mim como se eu Interesseira, fosse né? um cifrão, exatamente. Sendo que o ideal é você ser interessante, né? Então, é um evento de inspiração, onde a gente movimenta muito netweaving, onde a gente movimenta muitos aprendizados, muita troca. Eu consigo ver uma fluidez no evento, Carol, porque é tanta mulher subindo, né, no palco, então são painéis com 4 mulheres, e aí depois já desce, e depois elas assistem também, então é aquela roda, sabe, aquela egrégora feminina, isso eu acho muito legal. E aí, então, a gente tem essa jornada do Conexão, depois a gente faz um convite para as pessoas virem para a nossa imersão, chamado Gestão Lucrativa, que são 2 dias, aí são 2 dias só comigo mesmo, 20 horas ali, onde é uma formação, né, de empreendedorismo. Então não conheço nenhuma escola focada no empreendedorismo da nova era da economia feminina, porque eu não ensino aquele empreendedorismo competidor, matador, você precisa matar o seu concorrente, pelo contrário, eu falo, gente, no que você é bom, no que o concorrente é bom, mantenha a amizade e, se possível, até se unam para melhorar o seu mercado. Por exemplo, eu venho do mercado de eventos que é totalmente predador. Né? Então, existe uma associação que super bacana e tudo mais, mas não era genuíno. Eu estava lá sentado do lado de outros donos de agência, onde estava colocando, olha, o nosso FII mínimo tem que ser 12%. Sem isso, uma agência não sobrevive. Mas eu sei que tem um cara lá que trabalha para um grande banco e cobra 4%, está sentado na mesma mesa com um cara de paisagem. Então, isso não é congruente. Esses ambientes são tóxicos para mim. Então, mas é um mundo também, quando você fala de agências de marketing, eventos, nós somos minoritárias dentro disso. Então, eu preferi retirar e fazer o meu movimento em particular. Então, é muito dentro disso, né? Então, gestão lucrativa são 2 dias de imersão, uma formação onde as minhas alunas falam que é praticamente um MBA de empreendedorismo. E depois que elas passarem por essa jornada, elas são convidadas para irem para o nosso programa anual, que é o Miss Mind, que é um primeiro mastermind focado mesmo em mulheres. E também veio de uma dor, porque eu já participava de outro mastermind e era muito legal, porque o que eu falava, aí vinha um outro homem e falava a mesma coisa, no final ele era aplaudido, e aí eu falei, gente, não é possível, né? E era um ambiente que a gente se sentia muito excluída também, sabe? É um ambiente, assim, onde eram 4 mulheres, eram vários outros homens, e depois tinha conversinha, tinha risadinha, sabe? O fato de você ser mulher, bonita, solteira, inteligente, num ambiente muito masculino, isso é motivo de risadinha também. Então, foi através dessa dor que falou, quer saber, eu vou criar um movimento do empreendedorismo feminino, porque nós, mulheres, precisamos nos ajudar. Né? E ajudar esses homens também, que são pais de várias meninas, e eu acho que não é legal eles terem esse ambiente dentro disso. Então, é isso, eu sou uma pessoa que eu não brigo, eu não discuto, eu simplesmente, se não caibo ali, eu só me retiro. Quebrar esse ciclo padrão e mostrar exatamente um movimento completamente distinto do que acontece, trazendo novas e mais fortes empresárias aí. Porque, Carol, eu pensava muito isso, sabe? Ia até as 2 horas da manhã, esses eventos, era até muito tarde. Falava, gente, como que esse pessoal vai chegar em casa, sabe? Não tem marido, não tem filho, né? Então, eu entendo que o homem, ele pode fazer o netweaving, né? O networking muito mais tranquilo. Ele pode chegar tranquilamente na casa dele de madrugada. Agora, como que a mulher vai chegar de madrugada, sendo que a responsabilidade dela é levar o filho pro colégio, arrumar ele de manhã, sabe? Explicar pro marido que eu tô chegando às 3 horas. Então, é muito dentro disso. Então, eu tenho muita responsabilidade, né? Com o nosso feminino aí, que durante muito tempo foi ferido. Não, muito bacana. E até eu queria entender um pouquinho quais são seus próximos planos, o que você tem agora de desafios nesse novo Conexão, nos novos projetos, Grupo Digital, enfim. Muita coisa boa, né? Pro ano que vem, a gente vai fazer em maio também o próximo Conexão Diamond, e tá vindo uma grande personalidade, né, internacional pela primeira vez no Brasil. Uau, que spoiler! Então a gente ficou super feliz de ter sido escolhido, né, para recebê-la. Então a gente tá já em fases aí de finalização de contratos.
Que mais? A gente está criando, né? Na verdade, a gente agora em agosto vai começar mesmo esse projeto da Casa da Empresária. Então, vai ser a primeira casa totalmente focada para esse universo feminino com muita curadoria. Né? A gente trabalha com o público das pequenas e médias empresárias, aquelas que já estão faturando, é um público de mulheres com um nível social AB, né? Então é algo diferente e é o primeiro que existe. A gente gosta muito de ser inovadora dentro disso. A gente tem o nosso livro também que está saindo, chamado A Nova Era da Economia Feminina, onde eu falo, né, o quão o mundo vai ser lindo se a gente começar a trabalhar a gentileza. Sempre falei isso, né? Gentileza gera gentileza. E às vezes eu vejo amigas mandando mensagem, sabe, pro ex-marido, pro pai dos filhos, de uma maneira grossa. Eu falo, gente, não é isso, sabe? Você tem que olhar, respeitar. Ai, Tati, você é muito zen. Não, eu não sou muito zen. Né, eu apenas utilizo a minha inteligência emocional. Né? Então, a gente trabalha muito a inteligência emocional também a nosso favor dentro disso. Enfim, e várias outras coisas. Tem o nosso podcast que está no papel, mas vai sair, viu, Carol? Depois, a Carol é minha inspiração, gente, né? O Bora Lapidar também, porque eu acredito verdadeiramente que a gente nasce diamante com muito brilho, a gente nasce do amor. Então, a gente chega nesse planetinha aqui, né, sendo uma dose muito grande de amor, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai quebrando, e isso acontece muito na infância, né, com os nãos que a gente recebe. Carol, não faz isso, não faz aquilo. Do pai e da mãe, que são as pessoas que a gente mais ama, e daí a gente vai falando não, 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 e aí vai se lapidando, vai quebrando um pouco mais, e chega na fase adulta já um pouquinho ofuscada. Então, o nosso trabalho é a gente entender, compreender qual é o seu brilho natural, né, por que você existe, o que você veio fazer nesse mundo. Eu acho que o nosso ofício, né, o nosso propósito está muito ligado ao nosso trabalho, ao nosso ofício. E por que você gosta de trabalhar com marketing digital? Por que eu gosto de ensinar? Né? Por que a Lê faz um trabalho incrível de vídeo? Então, é muito, cada um tem um desejo, né, empírico dentro de si. Então, como que a gente ajuda a trazer esse brilho de novo? Mesmo tendo um pouquinho, né? Porque fica, né? Um pouquinho quebradinho e tal, mas o diamante, ele nunca para de brilhar. Por isso que a gente utiliza o diamante como nosso símbolo da escola, porque é isso que a gente quer realmente brilhar mais e não ofuscar as nossas amigas, né? E cuidar do próprio diamante interno, dessa fonte de amor que nós somos. Bacana, muito lindo. E somarmos, né? Como um monte de pessoas, enfim, não só como uma só, né? Juntas somos mais fortes, não é isso? Exatamente. E, por exemplo, Carol, eu duvido que uma mulher teria coragem de, se a gente estivesse na liderança das guerras, que a gente teria coragem de mandar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos maridos e os seus também, sabe, de todo mundo que está aqui para a guerra. Né? Era uma energia da competição. Eu acho que a gente poderia utilizar muito mais. A gente, vamos organizar, vamos... E é tudo uma busca pelo ter, né? Do território e tudo mais. Então, é esse o convite, sabe? Que a gente construa um mundo onde a gente possa compreender, dividir para multiplicar, né? Se ajudar e não competir mais. Então, é o que eu falo muito, sabe? Não sejamos mais guerreiras. Né? Vamos deixar a nossa guerreira para descansar, porque se a gente chegou até aqui, foi guerreando muito. Mas vamos ser deusas agora. Adorei. Adorei. A gente tem um momento aqui no nosso podcast, que é onde a gente traz aqui para você, se esse podcast, esse megafone, ele pudesse chegar em algum lugar, a sua mensagem. A gente só não liga para não estourar o ouvido de ninguém, mas é exatamente essa essência de mensagem, se você pudesse deixar. Que bacana. O marketing, gente, ele existe de fato para que as pessoas conheçam cada vez mais qual é o seu propósito no mundo, como você pode ser útil, né, nesse mundo gigante. Então, não seja só uma pessoa parasita, né, que acaba só usufruindo, mas retribua cada vez mais para outras pessoas e sempre através do seu poder de comunicação. Então, o marketing, ele existe para as pequenas, para as médias, para as grandes empresas e é necessário que você o faça todos os dias. Então, se você não estiver fazendo marketing, você está sendo uma pessoa muito egoísta, porque você está deixando de fazer com que os seus clientes te conheçam cada vez mais. Muito bacana. Vou pedir para você assinar aqui para gente. Olha só. Essas aqui são as pessoas que passaram aqui? Isso. Que coisa boa. Que todo mundo vá assinando para deixar sua mensagem aqui, para que, de fato, tenha essa essência de se propagar aí no mundo. Isso aí, arrasou. Amei, Carol. Vocês estão de parabéns, você, todo o seu time da Como Comunicação. Obrigada, amiga. Que, de fato, faz a diferença na vida de todos os seus clientes, né? Precisamos, né? Ser diferentes, agentes transformadores. Isso aí, bora Amei lapidar. nosso papo.
Amei muito. Super obrigada por ter vindo de novo. E se as pessoas quiserem te encontrar nas redes, como que te acham por aí? Bacana, sempre o meu nome, né? @TatianeLunca, né? Então, é muito dentro disso do que a gente trabalha, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu trabalho com o que eu amo. Sou muito bem remunerada para isso, Carol, e também ajudo na construção do mundo bem melhor. Então, é isso que eu desejo para todo mundo e eu sei que você está fazendo isso brilhantemente bem também. Muito obrigada. Muito sucesso, mais ainda para você. Para nós. E é isso. Bora brilhar. 1, 2, 3, brilha. Obrigada, gente. Esse foi mais um Até Que Ela Sabe podcast. Se você quiser nos conhecer um pouquinho mais, @Caru Fernandes no Instagram e no TikTok. Até lá.